estranhos do espaço, visitantes. O caso Maurício Ramos Bessa. O caso Maurício Ramos Bessa é um dos mais investigados pela Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Ocorreu em 12 de janeiro de 1953, por volta das 13 horas de um dia nublado nas proximidades da Fazenda Guará, em Santana dos Montes, Minas Gerais. O episódio foi divulgado no boletim número 59 de agosto de 1967, cuja transcrição segue abaixo. O fato se deu em 12 de janeiro de 1953, às 13 horas, e foi relatado pelo seu protagonista, Maurício Ramos Bessa, ao senhor Heber Silvestre, irmão do nosso sócio da SBDVE, Sociedade Brasileira de Discos, Helder Silvestre, que se mudou agora para Brasília. Foi Heber que localizou a testemunha e fez o interrogatório assistido por nós em alguns dos pormenores. Maurício tem hoje 39 anos, é casado, sabe ler e escrever e trabalha no biotério em uma das grandes hospitais do estado da Guanabara há 8 anos, tendo nascido aqui mesmo no Rio de Janeiro. Santana dos Montes, distante 3 horas de automóvel do Conselheiro Lafayette. Maurício, depois de seu casamento, hospedou-se na casa de um colono, parente de criação por parte da senhora Henriqueta Nogueira de Almeida, da fazenda Guarará, que fica ainda 1,5 léguas de Santana. Naquele dia tinha ido ao lugarejo para fazer compras e, na volta saindo da estrada, a meia légua, para atravessar o portão da fazenda, tomou um corte que abreviava bastante o caminho que conduzia através do terreno plano com capim, perto de um estábulo de vacas e bambuzal e eucaliptal, quando viu uma coisa luminosa mais adiante que o deixou surpreso. Perdeu o objeto de vista devido ao terreno, mas hora depois, já a distância de 6 metros, o viu pela segunda vez. Era um veículo menor que um Volks, de cor metálica, brilhante, a 1,30 m do chão, achatado embaixo, ovalado em cima. Ele ficou a observar, estava agora a 2 metros do veículo. Quando, após esperar 2 minutos, de repente apareceu um vão quadrado e, em movimento basculante, uma porta se deslocou para cima. 2 personagens pularam para o chão, que naquele lugar não apresentava capim. Eles tinham roupa cor de chumbo, a qual, porém, brilhava como um metal, e tinha uma bola brilhante na ponta dos pés, acima do sapato, que parecia ter mais uma forma quadrada, conforme desenho número 10 de Maurício. O disco deu um balanço para baixo, porém a porta não encostou no chão. Mesmo assim, eles entraram no disco, apesar de não terem dado um pulo para cima. Maurício apenas achava que devia ter prática. Não viu mais a porta fechar, nem o disco subir, porque a dor de cabeça estava tão forte que nada mais via. Quando a pressão da cabeça de repente cessou, nada mais se via do disco. Foi para casa com toda a naturalidade, nada mais sentindo no dia seguinte. Entrando em pormenores, disse o senhor Maurício que dentro do disco, através da porta, tinha visto outro tripulante, mas todo imóvel, que parecia olhar para fora. A roupa deles parecia inteiriça, não parecia ter fechiclé, nem bolsas, nem bainha, com as mãos e os dedos também ainda envolvidos no material individualmente.
Até o pescoço e o rosto eram cobertos pelo material com um buraco no meio do rosto, mas não vi os olhos. O homem tinha 1,30 m a 1,40 m de altura e no peito um quadrado brilhante de 3 por 5 centímetros aproximadamente. A cabeça parecia mais achatada em relação à nossa. Os movimentos dos homens eram mais rápidos que os nossos, especialmente aquele que recolheu o barro. Foi ver depois o buraco no chão, que tinha uma profundidade de 5 centímetros com uma abertura circular de 3 centímetros. Não se viam, entretanto, pegadas dos homens no chão de barro seco. Não escutou conversa entre eles, mas um deles dirigiu-se com movimentos de cabeça ao outro, talvez umas 3 vezes. Maurício nenhuma pergunta fez a eles, pois senti-los superiores a ele, mas achou que eles o convidaram para entrar no aparelho. Porém ficou com medo, sem saber o que responder. O céu daquele dia era nublado. Em 1954 relatou o acontecimento ao repórter do Globo, Homem Rodrigues. Caso Quaroble. Em 1954 ocorreu um dos mais importantes casos de pouso de escavador registrado na arqueologia mundial. Esse evento ocorreu em Quaroble, perto de Valenciennes, norte da França. No dia 10 de setembro do mesmo ano. O protagonista do caso, ex-marinheiro Marius Delwild, morava próximo à passagem do nível 79 da rodovia Rollers Nationales, próximo à fronteira com a Bélgica. Marius estava lendo ao lado da lareira, enquanto sua esposa e seu filho já dormiam. Por volta das 22h30, o cachorro Kiki começou a latir furiosamente do lado de fora da casa. A testemunha de imediato pensou que tratava-se de ação de ladrões atacando seu galinheiro, então pegou sua lanterna e saiu para verificar. Chegando ao jardim, ele percebeu que havia uma sombra sobre a via férrea e apenas 6 metros da porta da casa. Marius pensou que algum vizinho havia parado uma charrete. Foi então que o seu cachorro apareceu rastejando, assustado. Logo em seguida, ele ouviu sons de passos apressados. Imediatamente, seu cachorro começou a latir nesta direção. Marius acendeu e apontou sua lanterna na direção do barulho iluminado. 2 pequenos seres de aspecto estranho. Eles estavam apenas a 4 metros da testemunha e se dirigiram apressadamente em direção à sombra que estava posicionada sobre a linha férrea. Ambos vestiam uma espécie de escafandro com capacete, tinham aproximadamente 1 metro de altura e ombros largos. Marius correu em direção aos seres com a intenção de capturar uma das criaturas. Quando estava a menos de 2 metros de uma das criaturas, a estranha massa sombria sobre a ferrovia emitiu um fato de luz na testemunha, que ficou paralisada. A seguir, o protagonista assistiu atônito os estranhos seres entrando no objeto, que decolou silenciosamente em seguida. Pouco tempo depois, ele recuperou os movimentos e, assustado, voltou para casa. Quando lá acordou sua esposa relatando a história, pouco depois ele procurou um vizinho que o aconselha a ir até a polícia de Onningen, a 2 km dali. Os policiais, que a princípio o tomaram por louco, então ele resolveu procurar o comissário de polícia Ghost, para quem relatou o ocorrido. Este, vendo que a testemunha estava pálida, assustada e com problemas fisiológicos decorrentes do episódio, pediu uma investigação da polícia aérea e da direção da segurança do território, DST. A investigação começou imediatamente, ainda naquela noite. Um fato interessante ocorreu precisamente no momento em que os investigadores encontraram-se no local. Um trem de carga aproximou-se. Ao passar do local onde o objeto estivera pousado, ocorreu um forte estrondo. O maquinista parou a locomotiva e foi verificar o que teria acontecido. Ali, maquinista, pesquisadores e testemunhas perceberam que havia uma depressão nos trilhos em uma área de 6 metros. O maquinista tentou usar um telefone próximo para avisar a central, mas este apresentou defeito. Este telefone era movido a bateria e estava em perfeito funcionamento antes do episódio testemunhado por Delwild. Curiosamente, sua lanterna, que também era alimentada por bateria, apresentou defeito após o episódio. No dia seguinte, os investigadores retornaram ao local e descobriram novas evidências a favor do caso. Esta investigação apurou que não havia marcas de pegada no local, devido ao sol duro em todo o ambiente. Mas havia marcas nos trilhos de 5 pontos diferentes. Estas marcas tinham 4 centímetros, cada uma, divididas em 3 trilhos. Elas assemelhavam-se a chafranduras provocadas por corpos de secção retangular e que comportavam até um bisel de penetração, sendo que foi exercida uma força de 30 toneladas sobre a madeira dos trilhos. Esta marca eram simétricas.
No empedramento do balastro havia marcas enegrecidas precisamente no local exposto à parte inferior do objeto que pousou no local. As pedras coletadas no local apresentavam-se calcinadas, fragmentando-se facilmente, enquanto que as pedras coletadas em outros locais próximos estavam normais. Em pesquisa na região, descobriu-se que várias outras pessoas avistaram um estranho objeto voador avermelhado no mesmo horário em que o Sr. Marius observou o objeto e seus tripulantes. Com o passar dos dias, Marius apresentou problemas respiratórios e o cão Kiki morreu misteriosamente. Além de Nick, 3 vacas, além de Nick, que é o nome do cão, 3 vacas em uma fazenda próxima morreram misteriosamente. Foram realizadas autópsias para apurar a causa da morte. Descobriu-se que as 3 não apresentavam sangue em seus corpos. O encontro de Rosa Daniele, o ano de 1954, foi um dos mais significativos para a ufologia mundial. Neste caso, ocorreu uma grande onda ufológica, até então sem precedentes, com numerosos casos de contato imediato com o tripulante desses misteriosos objetos. Entre os incontáveis casos ocorridos no período, destaque-se um interessante encontro ocorrido na região de Semina, na Toscana, Itália, entre a camponesa Rosa Lotte Daniele, que na época, com 40 anos e mãe de 4 filhos, Rosa Daniele morava em uma fazenda chamada Chantilly Colina, nas imediações da vila de Capanoli, na província de Arezzo. Na manhã de 1º de novembro de 1954, ela acordou cedo e se arrumou para ir à igreja para as comemorações da festa de Todos os Santos, depois ir ao cemitério local. Apesar de morar dentro da área administrativa de Capanoli, ela ia à missa na igreja de São Pedro, na vila de Semina, que era mais perto de sua casa. A missa começava às 8 horas e ela fazia seu trajeto por entre as estradas rurais e trilhas em meio à vegetação nativa. Havia chovido na noite anterior e as estradas que não eram asfaltadas estavam enlameadas. Por isso ela retirou os calçados para não sujá-los, de modo que não usasse nas festividades. Assim seguiu seu caminho descalça, segurando os sapatos em uma mão e um ramalhete de cravos na outra. Sua intenção era colocá-los no altar da Virgem Peregrina. Um estranho encontra. Rosa raramente vinha à cidade. Mas quando vinha, sempre fazia esse trajeto, inclusive à noite, e nunca passou por qualquer coisa anormal em seu trajeto. Mas por volta das 7h30, quando se encontrava em uma trilha, chegando no meio de uma pequena clareira entre os arbustos e árvores esparsas, de repente avistou perto de um pinheiro, na beira da pequena área gramada, um objeto estranho que despertou a sua curiosidade e surpresa ao mesmo tempo. Era uma espécie de enorme fuso fixado verticalmente no chão. Rose Lotte descreveu assim a estranha máquina: uma espécie de cone duplo, com mais de 2 metros de altura e cerca de 1 metro de largura no meio, em La Nazionale Italiana, 2 de novembro de 1954, com 2 sinos unidos em suas bases. O objeto estava muito inchado no meio e apontado para as 2 pontas. Parecia coberto de couro. A parte externa brilhava como se fosse um metal leve, muito polido. No cone inferior havia uma porta de vidro aberta, e dentro dela se via 2 cadeirinhas como aquelas usadas por crianças, na parte central. No fuso, onde era mais largo, havia uma espécie de vidro arredondado, acompanhando de perto a forma redonda da misteriosa máquina. Naquela época havia operários instalando os primeiros cabos de luz elétrica na região. Esses tinham equipamentos desconhecidos para Rosa. Entretanto, a visão do estranho objeto causou muita estranheza à camponesa, que parou para espiar, e foi aí que observou 2 estranhos seres saindo do objeto e se aproximando da testemunha. Estes seres eram pequeninos, com aproximadamente 1 metro de altura, muito sorridentes e vestiam um uniforme cor marrom escuro e capuz, quase como homens, mas do tamanho de crianças, descreveu ela posteriormente. Nas costas traziam um manto curto de tecido cinza e sobre o macacão de peça única usava uma espécie de guibão amarrado até a gola, com pequenos botões com estrelas brilhantes. Suas calças eram justas, como as pequenas calças compridas que nossos homens usam no inverno. Seus rostos coroados por capacetes eram normais, mais pequenos. Ambos não eram mais altos que uma criança de 5 anos, mas seus corpos eram proporcionais. Seria preciso 2 dessas coisas para fazer um homem, disse ela, mas eles eram muito bonitos, embora bastante velhos. Ao chegar próximo à testemunha, os pequenos seres sorriram e pronunciaram palavras estranhas
estranhas à protagonista. Rosa pensou que fosse comandantes estrangeiros trabalhando para a companhia elétrica. Vigorosos, animados, falavam como se fossem chineses, ficavam dizendo Liu, ai, Loi, Lao, Loi, Lai, Liu. Eles gesticulavam, mas sem nenhum traço de ameaça. De fato, ao contrário, de maneira amigável, como se estivesse tentando se fazer entender e iniciar a conversa rudimentar. Com a proximidade, Rosa pôde observar mais detalhes. Eles tinham olhos magníficos, demonstrando inteligência e curiosidade. Seus narizes eram de forma normal, suas bocas como as de um homem, embora seus lábios superiores não estivessem rindo. Embora seus lábios superiores não estivessem rindo, seus dentes ainda estavam expostos, sendo semelhantes aos nossos, largos e fortes, mais curtos, e um tanto salientes como os dentes de coelhos. Suas orelhas estavam escondidas sob 2 discos de couro, e faziam uma faixa em torno de suas testas, também de couro. Um dos seres aproximou-se ainda mais de Rosa e pegou delicadamente seu ramalhete. E em seguida uma das mesas de Rosa Dainelli. Então, tendo examinado a estrutura das flores com um ar de curiosidade, rindo ao mesmo tempo, ele as enrolou na meia e os jogou no fuso pela pequena abertura. Em seguida retornou até Rosa, desta vez com um objeto arredondado de coloração marrom, aparentando se revestir de couro. Após isso, ele olhou para o estranho objeto e em seguida para Rosa, fazendo um gesto como que oferecendo o objeto à testemunha. Rosa, desinteressado do objeto, continuava a solicitar que ele devolvesse suas coisas e que ficasse com o estranho objeto. Vendo que não teria todas as suas coisas de volta, Rosa aproveitou uma distração dos tripulantes e apressou-se em sair dali, rapidamente em direção à igreja. Atordoada e aterrorizada, Rosa Lott chegou à cidade ofegante. A visão dos homenzinhos e do fuso a havia petrificado. Ela estava morrendo de medo. Pouco depois, durante algum tempo, ela pareceu não conseguir se lembrar de nada. Tudo o que ela conseguia lembrar era que, quando finalmente conseguiu mover as pernas, ela fugiu gritando. Ela relatou sua extraordinária aventura ao brigadeiro local dos Carabinieri, brigadeiro Rocco Benfante, e ao cabo Nelo Focardi. Mais tarde, ela repetiu ao capitão Massaro e ao inspetor-chefe dos Carabinieri para a região de Bucini. Naturalmente, muitas pessoas correram ao mesmo tempo para ver o local onde o estranho acontecimento ocorrera. Todos contaram que tinham visto um grande buraco no chão, no local onde o fuso estava. Os Carabinieri, que foram lá para investigar o caso, também descobriram, por sua vez, que havia de fato uma cavidade profunda recentemente feita no solo. Era impossível para os Carabinieri tirar impressões de quaisquer marcas em particular, pois a horda de curiosos já havia pisado em tudo ao redor, apagando quaisquer pegadas que pudessem estar lá. O buraco também foi visto pelo inspetor-chefe dos Carabinieri em Ambra, Signo Zulimo Botarelli, que estava caçando nas proximidades da época. O encontro com os dois seres durou cerca de 10 minutos. A primeira pessoa que Rosa Lott encontrou depois de sua fuga precipitada foi um homem que ela conhecia, um certo Beppe Gostinelli, também conhecido como Di Giaco, que estava caçando nas proximidades, mas ela estava tão atordoada que nem sequer pensou em lhe contar nada sobre isso. Foi só mais tarde na igreja que uma das suas amigas, uma certa Anita Valentim, viu como estava perturbada e tremia. Perguntou a ela: "Ô Rosa, o que está acontecendo?" Depois, Rosa Lott contou-lhe tudo, dando vazão às suas emoções. Dom Guido Berlardi, o pároco de Senina, que sabia que ela era uma fiel extremamente equilibrada em seu rebanho, absolutamente livre de qualquer tipo de fantasia, tolo ou desvaneios vazios, ele próprio ficou muito impressionado com o que ela tinha a dizer e acreditou na sua narrativa. 18 anos após o evento, o caso Senina foi foco de nova investigação, onde os detalhes foram novamente apurados e outros descobertos. O Prato UF Studio Group, composto por Ciro Minuncusi, Stefano Corsi, Ignazio D'Andrea
Daniele Bianco, Virgílio Chiari visitou o local de pouso várias vezes e contatou Rosa Lott, que ainda estava viva. Esses jovens investigadores realizaram uma investigação meticulosa e garantiram a confirmação de todos os fatos do que ocorreu naquele longínquo dia de novembro de 1954. Além disso, também obtiveram uma série de novos detalhes que, talvez por descuido dos jornais, omitiram na época ou que distorceram. Por exemplo, Rosa Lott mantém, ao contrário do que a imprensa disse na época, que não sentiu nenhum medo durante seu contato com os seres misteriosos. O medo e o alarme a dominaram apenas mais tarde, quando, à medida que se afastava cada vez mais do local do encontro, começou a pensar no que havia acontecido e tomou pleno consciência de tudo. Esse ponto, de fato, forneceria motivos para supor que a presença dos humanoides criasse um estado de tranquilidade na testemunha, e que somente quando ela estava distante deles se manifestavam medos atávicos, dominando-a e produzindo sensações de terror e angústia que qualquer fenômeno desconhecido inevitavelmente provoca na mente humana. Este esclarecimento adicional da Rosa Lott é, portanto, de grande importância. Além disso, é confirmado em outros relatórios de contato de OVNIs, onde também não ocorreu nenhum distúrbio psicológico por parte dos envolvidos enquanto ainda estava na presença dos visitantes. Outra discrepância surge em relação a alguns detalhes de sua descrição do fuso. Segue as palavras reais do depoimento feito por Rosa Lott Dainelli, as investigações do Centro Prato, quando a entrevistaram. Na parte espécie do fuso havia duas portinholas em lados opostos, uma da outra, e no centro, entre elas, havia uma portinha, permitindo-me ver dentro duas cadeirinhas de criança, compostas, cada uma voltada para uma das vigias da janela da nave. Um outro detalhe relatado que a senhora nega diz respeito à forma das bocas dos dois seres desconhecidos. Ela sustenta, ao contrário de que foi noticiado na época na imprensa, que os lábios superiores de fato não estavam curvados, mas eram normais. E acrescentou que notou na época que os dois pequenos seres estavam bem barbeados. Ela colocou ênfase particular em sua lembrança nesse ponto. Em sua descrição da máquina misteriosa, ela confirmou sua impressão relatada de que parecia estar coberto com couro, ou pelo menos com um metal de cor semelhante ao couro, mas ela deixou claro que, na verdade, não era tão brilhante. Também um detalhe sobre a árvore foi retificado por ela. Na verdade, não era um pinheiro perto da qual a máquina estava, mas um cipestre. Além disso, ela fixou a hora do encontro com mais precisão e deixou claro que era às 6h30 e não às 7h30. Como havia sido relatado, ele também afirmou que os seres tiraram dela foram todas as flores e uma meia. Nada foi devolvido a ela por eles. Outros detalhes interessantes dados por ela dizem respeito ao objeto que os dois seres trouxeram de dentro do fuso, que parecia um pequeno pacote de papelão. Era redondo de cor marrom escura. Ele a ergueu até o peito e apontou para ela. Rosa Lott achou que ele queria tirar uma foto dela. Foi então que ela sorriu, que ela saiu correndo e, depois de ter percorrido cerca de 100 metros, virou-se e olhou para trás. Ela viu que os homenzinhos e seu fuso ainda estavam lá. Portanto, não é correto que ela tenha visto a nave decolar ou que tenha testemunhado qualquer tipo de desaparecimento assustador. Em 1979, o pesquisador Peter Noble publicou sua obra intitulada O Triângulo das Bermudas e Atlântida. Na seção de ufologia, o autor apresenta diversos casos documentados, entre eles o caso de Rosa Lott Dainelli, com quem esteve na própria localidade de Senina. A entrevista que ele fez com a protagonista, no caso, é muito interessante. Está escrita abaixo, conforme apresentado em seu livro. Procuramos Rosa Dainelli e com ela passamos o dia inteiro. Na ocasião do fato, ela habitava uma casinha no meio do bosque, a mais ou menos 2 km da aldeia de Senina, no município de Pucine. É uma região muito isolada da província de Arazo. Só há poucos anos começaram a obra de asfaltamento em algumas estradas. Faz algum tempo que a família Dainelli mora em Capanoli, distante poucos quilômetros de Senina. Encontramos Rosa em sua nova morada. É hoje uma velhota amável e faceta, que durante toda a conversação não conseguiu se desvencilhar da pequena sobrinha. Acostumou-se a receber visitas e a falar sobre o acontecido. Advertiu-nos que nos últimos anos sua memória vinha lhe entregando peças e assim poderia não se recordar de alguns pormenores. Como para assinalar, no entanto,
que seu relato em nada se desviou do que fizera pouco depois do encontro e que já leremos em mais de um livro. Recolhemos, porém, alguns detalhes inéditos que nos parecem sumamente importantes e para os quais chamaremos a atenção quando for oportuno. Achamos melhor reproduzir o relato tal como nos foi referido, com as perguntas e interrupções. Procuramos, acima de tudo, saber o que experimentará ela no momento do encontro, que reflexões fizeram, além, naturalmente, de nos inteirarmos daquilo que vira. Eis, aqui estão os fatos de que se recorda Rosa Dainelli, Rosa Lott. Aquele dia era feriado, eu ia à missa na igreja de Senina, que começava às 8. Aí, pelas 7h30, caminhava pela estradinha do bosque, com os sapatos e as meias na mão, carregando também um ramalhete para o altar da Nossa Senhora, Peter Nobali. Por que tirar os sapatos e as meias? Pergunta. Rosa Lott, resposta. Porque tinha chovido, a estrada estava cheia de barro, eu não queria sujar os sapatos e lamear as meias, que era de nalho, assim fiquei descalça, pensando calçar de novo os sapatos na entrada da igreja, enquanto caminhava um estranho objeto no meio do bosque, parecia dois fusos, um em cima do outro. Rosa Lott, pensei cá comigo, nunca vi coisa igual, Peter Nobali. Igual a que, minha senhora? Pergunta. Rosa Lott, veja bem, por aqueles dias estava instalando luz elétrica na região, andava por ali operados com objetos esquisitos, porém, máquina como aquela ainda não tinha trazido. Parei para espiar, e nesse instante, dois senhores saíram de dentro da máquina e vieram ao meu encontro. Peter Nobali, como eles eram? Pergunta. Rosa Lott, pequeninos, olhe, da altura de minha sobrinha que vieram ao meu encontro sorrindo. Peter Nobali, e a senhora o que pensou? Pergunta. Ficou com medo? Pergunta. Rosa Lott, não, com medo não, pensei, que esquisito trabalhar num feriado. Peter Nobali, quem seriam? Pergunta. Rosa Lott, resposta, pensei que fossem os homens da luz elétrica. Antes deles eu nunca vira ninguém com máquinas no bosque. Peter Nobali, e a senhora não estranhou que fossem tão pequenos? Pergunta. Rosa Lott, resposta, sim, estranhei um pouco, mas não tive tempo para pensar muito nisso, porque logo começaram a falar e eu fiquei pasmada de não entender patavina do que diziam. Pararam perto de mim, sorriam, falavam, imaginei que quisessem me dizer alguma coisa, mas eu não entendi mesmo nada. Rosa Dainelli. Rosa Dainelli só vira até então pessoas da redondeza. Os primeiros estrangeiros eram os operários que instalavam a eletricidade na zona. Ora, a antropologia ensina que os estrangeiros são sempre diferentes. Espera-se mesmo que sejam diferentes. Rosa Dainelli classificou de esquisita a pequena estatura dos seres, mas esta circunstância não lhe parecia, quando a ouvimos, assim tão estranha. Eram pequenos e falavam em língua incompreensível, portanto eram estrangeiros. Àquela altura, qualquer atitude bizarra por parte dos estrangeiros teria provocado curiosidade, mas não medo, desde que não fosse ameaçadora. Quem não teve contato com os camponeses italianos da geração passada poderá achar esse comportamento extravagante, mas convém não esquecer que naquela época não havia estradas praticáveis em Senina, nem luz elétrica, e que ali não chegavam jornais. Não existia televisão, era um mundo rural fechado, mas que em seu isolamento revelava uma aguda inteligência, embora entremeada de desconfiança. Rosa Dainelli, por exemplo, é uma mulher esperta. Peter Nobali pergunta. Como estavam vestidos os homenzinhos? Pergunta. Rosa Lott, são comandantes, pensei. Peter Nobali, como assim? Pergunta. Rosa Lott, vestiam fardas iguais, pareciam com macacões de cor marrom escura, com uma espécie de estrelinhas nas mangas, mas que não eram estrelinhas. Pensei que fossem comandantes da companhia de luz. Peter Nobali, que aspecto tinham? Pergunta. Rosa Lott, eram como todos, só que menores. Eles me pareceram mesmo normais, fora o tamanho, e muito educados, assim como o senhor. Era como conversa com o senhor, tal e qual. Um deles, mais reservado, não brincava muito. O outro, mais alegre, ria o tempo todo. Disseram-me coisas que não entendi. Depois lá ficaram a falar entre si, rindo e me olhando. Peter Nobali, tinha cabelo? Pergunta. Rosa Lott, usavam capuz da mesma cor da farda. Por baixo escapavam mechas de cabelo, acho que eram castanhos ou pretos, não me lembro bem. Peter Nobali, e depois o que aconteceu? Pergunta.
Rosalote. Depois um deles se aproximou mais e pegou meu ramalhete. Em seguida largou o ramalhete e pegou uma meia. Fiquei um pouco espantada, para dizer a verdade. Depois desse episódio, que com justiça se tornou famoso como essa parte mais singular e enigmática do caso, já por si tão inverossímil. Rosalote. A estranha criatura apanhou as flores e o pé da meia com muita delicadeza, fez meia volta, dirigiu-se para a máquina, abriu uma portinhola, atirou tudo para dentro e voltou com o objeto nas mãos. Eu fiquei aborrecida, sabe? Não era nada fácil ter meias naquele tempo. Por isso disse a ele, cortesmente, devolva a minha meia, senão, padre, me passa uma descompostura. Que papelão eu entrar na igreja com uma meia só? Peter Norvalho. E o homenzinho pergunta. Rosalote. Sorria, repeti-lhe várias vezes. Pode ficar com as flores, não é grande prejuízo, mas me devolva a meia. Como vou comparecer na frente do padre? Mas eles não entendiam, falavam naquela língua esquisita, sempre me olhando e rindo. Peter Norvalho. E como era o objeto que o homenzinho trazia? Pergunta. Rosalote. Um objeto arredondado, marrom, como se fosse de couro. Ele o trazia numa das mãos, chegou perto, olhando ora para mim, ora para aquela coisa. Parecia que queria me fotografar, depois me ofereceu o objeto, insistindo para que eu o pegasse. Pensei que ele queria fazer uma troca, porém não me interessava, o que eu queria mesmo era a meia. Dei minha meia, repeti, e fiquei com sua coisa, e fique com sua coisa. Hoje sei que fiz uma grande tolice, todo mundo me tomou por maluco. Pensou que eu estivera sonhando. Se eu tivesse trazido aquilo, acreditariam em mim, mas quem ia pensar nisso? Pergunta. Uma vasta rede de relatos e testemunhos oculares adicionais confirmam a veracidade do avistamento ocorrido em Senina. Quase todos esses relatos confirmaram a hora em que o fuso desceu sobre o matagal em Senina por volta das 6h30. Um pedreiro, Romualdo Berti, então com 25 anos, voltando de Badia Agnano, ou segundo a versão do Jornale del Mattino, de 2 de novembro de 1954, de sua casa situada em Gavignano, a encosta oposta do pequeno vale formado pelo córrego da montanha, conhecido como Ambra, declarou que um foguete luminoso como um charuto, exalando chamas de sua cauda, subia verticalmente dos bosques de Senina e se dirigia para Badia Holt. Um foguete de cor azulada foi visto por ele a subir verticalmente no início e depois viajar quase horizontalmente. Ele não ouviu nenhum som dele. Um operário de San Leonino, cujo nome os jornais La Nazionale, La Nazione Italiana e Giornale del Mattino, ambos de 5 de novembro de 1954, não fornecem, estava na época caçando na região de Ambra e descreveu como, exatamente ao mesmo tempo, ele observou um estranho objeto luminoso pousar precisamente naquela mesma floresta. O florista André Live, de Montevarchi, conduzia a sua carrinha cheia de flores no momento pela floresta de Lavane a Bucine, quando viu perto de Bucine uma grande coisa em forma de cone, avermelhada, que vinha da direção de Florença e indo direto para Siena. Infelizmente ele a perdeu de vista atrás das moitas que cobriam as colinas. Consequentemente ele foi capaz de observar o objeto apenas por alguns segundos, mas o suficiente para fazer um cálculo de seu comprimento. Em cerca de 2 metros, o objeto deixou atrás de si um rastro vermelho. André Levy dissera aos carabinieri que o pedreiro Berti era desconhecido para ele. Consequentemente, qualquer conluio entre essas duas testemunhas pode ser descartado.
Mas o testemunho mais genuíno e impressionante veio de uma investigação posterior, conduzida pelo Jornale del Mattino em março de 1955. Os dois meninos, um deles com 6 anos na época e outro com 9 anos, suas irmãs e agora vivem com a família em Gênova. O menino mais novo, Ampelino Torzini, então da classe elementar júnior, revelou em sua classe scrapbook, escrito na escola, que ele e seu irmão foram testemunhas oculares da experiência de Rosa Lott, enquanto eles estavam fora da manhã cedo vendo aos seus porcos. Em sua breve composição, o menino disse ter visto uma senhora conversando com os homens que tinha visto o fuso, mas o confundiu com um animal. O menino mais velho, Marcelo Torzini, alarmado com a visão, correu para contar ao pai. Mas quando ele e o pai voltaram para lá, tudo que se viu no local foi um buraco no chão deixado pela nave metálica. Luigi Dini, funcionário do Tribunal de Apelação de Firenze, afirmou que ele e a sua filha observaram quase ao mesmo tempo do terraço da sua casa em Terra Nova, Bracciolini, uma coisa estranha que voava pelo céu de Prato Magno em direção a Arezzo, perdendo velocidade, gradualmente descendo. Tinha a velocidade de um meteoro, pensou ele. E ele e sua filha pareciam ouvir um estranho ruído de farfalhar dele como o som de um projétil. Ao concluirmos este longo exame do caso Senina, é o momento oportuno para registrarmos que, na noite daquele mesmo dia, 1º de novembro de 1954, por volta das 23h45, uma misteriosa máquina luminosa que se assemelhava em todos os aspectos aquela supostamente vista em Senina pela manhã, foi observado por 9 pessoas de 3 pontos distintos na mesma região. 2 agricultores, Giuliano e Tosca Polselli, confirmaram que do lugar conhecido como Pianansi, perto de Mercatelli Valdarno, foram acordados naquela noite pelos gritos de um motociclista chamado Marcello Pistochi di Giovanni, residente em Bussini e agora mecânico da fábrica Galileu em Firenze. Os dois fazendeiros chegaram à janela bem a tempo de ver um objeto de forma oval, aparentemente de cerca de 10 metros de comprimento, desaparecer atrás das montanhas. Ele tinha uma luminosidade constante avermelhada. O motociclista Pistochi, que conseguiu dar uma olhada mais longa na nave, disse que ela parecia estar voando em um curso completamente horizontal, muito baixo mesmo, de modo que ficou deslumbrado com sua luz poderosa e ofuscante. Ele teve a impressão de que o objeto estava prestes a descer. Sua luz era tão poderosa que, de longe, como ele mesmo dizia, você poderia ter visto uma agulha cair na poeira da estrada da região. Essa luzinha de uma lâmpada colocada centralmente na embarcação. Segundo o depoimento dos dois fazendeiros de Colselli, ela também tinha 2 luzes menores nas laterais. O motociclista Pistochi comparou a cor e a intensidade da luz da lâmpada com luz produzida na soldagem, ou seja, ofuscante branco-azulada. As testemunhas não souberam dizer com certeza se perderam de vista o objeto porque ele desapareceu de vista, ou se o aparente desaparecimento se deve ao fato de que ele pode ter apagado a luz repentinamente, caso em que teria permanecido invisível aos seus olhos que já estavam cegos pelo brilho intenso. Segundo ainda outra testemunha, sobre a qual a imprensa não deu mais detalhes, a máquina era como um fuso voador formado por 2 cones truncados unidos em suas bases. Todas as testemunhas concordaram em dizer que nenhum som foi ouvido dele durante sua passagem. O motociclista Pistocho sofreu um verdadeiro ataque de pânico, tanto que rasgou as calças na pressa de desmontar da máquina. Com o passar do tempo, evitou falar sobre o caso ocorrido naquela noite. Ainda por volta das 23h45, o mesmo fenômeno foi visto por vários testemunhas em Senina. Entre eles estavam o mecânico Gino Pianigini, residente em Bussini, e o paróquio de Torre, Dom Nevio Rossi.
Todas as 3 testemunhas declararam ter visto uma máquina misteriosa voando abaixo, emitindo uma luz brilhante extremamente poderosa. Testemunhas adicionais foram obtidos de vários outros indivíduos, cujos nomes não foram relatados. De acordo com todos eles, o OVNI foi visto voando muito baixo ao solo. Às vezes eles os viram até parar em seu voo. Há ainda o testemunho de Ottorino Santarelli, alfaiate de Pietraviva, morador de Paeceto, a cerca de 3 km de Ambra, que estava com 2 amigos, Otelo Preriazzi e Angiolino Broge, por volta da meia-noite da data em questão, assim que saíram do clube recreativo de Pietraviva, viram que parecia ser um globo de cor azul celeste, que de repente parou no ar quando perto de Pietraviva e sobre Santa Lúcia, onde estavam. Em seguida pareceu cair perpendicularmente, dando a impressão de que estava prestes a pousar, mas parou no meio da encosta da colina de Enarpe. Querendo vê-lo melhor, os 3 jovens correram em direção a ele, mas o globo se ergueu novamente, dirigiu-se para a montanha conhecida como Monte Beniche, mas depois mudou de rumo mais uma vez e seguiu em direção a Cassucci. À medida que se afastava, sua cor mudava de azul claro para vermelho. Não ouviu-se nenhum som. Enquetes posteriores estabeleceram que o alfaiate era uma pessoa equilibrada, pouco inclinada à sugestabilidade, e não podia haver dúvida de euforia devido a possíveis libações, pois era um abstêmio total. Contato em Venâncio Aires. Em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, ocorreram 2 casos em dezembro de 1954 que podem estar interligados devido à proximidade de dados locais. Estes episódios foram divulgados pela extinta revista Cruzeiro, dia 15 de janeiro de 1955, que, em matéria de Licurgo Cardoso, apresenta depoimento das testemunhas desenvolvidos nos casos. O primeiro deles ocorreu em 9 de dezembro de 1954, quando o agricultor Almírio da Costa e Rosa, morador de Linha Bela Vista, estava trabalhando na lavoura de feijão e milho quando ouviu um ruído estranho. Este misterioso barulho assustou os animais que pastavam nas proximidades, que fugiram rapidamente do local. Olmiro, que estava abaixado, levantou-se para ver o que estava acontecendo, e foi então que notou a presença de um homem desconhecido próximo a um objeto de uns 15 metros de diâmetro por 3 de altura, em formato de chapéu de coloração clara, flutuando a aproximadamente 1 metro do solo. Olmiro notou que dentro do objeto havia um outro tripulante, e mais distante outro examinando a cerca com grande interesse. Assustado, Olmiro tentou gritar, mas não conseguiu, pois sentiu uma moleza em seu corpo. A enxada que portava caiu no chão e foi logo apanhada pelo ser que estava mais próximo da testemunha. Este ser entregou a enxada a Olmiro com um sorriso no rosto. Após isso, apanhou um pé de feijão e outro de milho. Nesse momento, ovelhas que haviam fugido com a aparição do objeto estavam retornando. Vendo que o tripulante estava olhando para as mesmas com grande interesse, Olmiro ofereceu com gestos uma de suas ovelhas. O ser respondeu com um movimento negativo. Olmiro não viu os seres entrando no objeto. Ele lembrava-se apenas de ter visto o objeto elevar-se pairando a uns 10 metros de altura. Depois disso, disparou em direção ao horizonte em questão de segundos. Os seres observados por Olmiro tinham aspecto humano, tamanho médio, robustos, muito pálidos, cabelos compridos, louros, com olhos rasgados. Todos vestiam macacões de cor marrom clara. 2 dias depois deste episódio, em 11 de dezembro, outro lavrador, Pedro Moraes, que morava aproximadamente 1 quilômetro do sítio de Olmiro da Costa, teve uma experiência semelhante. Ele se dirigia ao armazém para comprar mantimentos quando ouviu suas galinhas assustadas.
Como todo agricultor cuidadoso, foi verificar o que assustava seus animais. Antes de chegar ao local onde estavam as galinhas, observou pasmo um objeto em forma de pires planeando sobre a região. A descrição do som do aparelho foi exatamente a mesma da mencionada por Omírio da Costa. Som de uma máquina de costura. Na parte de baixo, o trem, na linguagem dele, parecia um enorme tacho de cobre polido e em cima o formato de um capote de jipe, de uma capota de jipe. Ao olhar para baixo, novamente percebeu que havia dois vultos baixos, mas de forma humana, vestidos uma roupa que cobria dos pés à cabeça, que caminhavam por entre a plantação de fumo. Curioso, tentou se aproximar. Um dos seres o viu e fez-lhe sinal para que parasse. Pedro não deu atenção e continuou se aproximando. Os seres então rapidamente coletaram um pé de fumo e ambos embarcaram no objeto. Decolou rapidamente, desaparecendo em altíssima velocidade. Pedro não chegou a ver o rosto desses seres. Casos na Venezuela. Por volta das 2 horas da manhã de 28 de novembro de 1954, José Ponce e Gustavo Gonzalez dirigiram-se para o mercado da região de Petare, em Caracas, Venezuela. Pouco antes de chegar ao seu destino, eles foram obrigados a parar o caminhão em que estavam devido à presença de um objeto que bloqueava a rua. O objeto tinha formato esférico e estava a aproximadamente 2 metros de altura. Gonzalez resolveu investigar e quando se aproximavam da esfera luminosa, foi abordado por um ser peludo de aproximadamente 1 metro de altura. Os olhos desta estranha criatura refletiam luminosidade, a semelhança dos olhos de felinos terrestres. Gonzalez tentou agarrar a estranha criatura, mas recebeu um violento empurrão. Enquanto a criatura se aproximava para um novo golpe, Gonzalez observou grandes garras que saíam de suas mãos. Gonzalez sacou uma faca e tentou golpear o misterioso ser na altura do ombro. Ao invés de penetrar a faca, simplesmente faiscou como se estivesse atingindo uma superfície metálica. Nesse momento, Ponce observou mais 2 seres carregando cascalho para dentro do objeto. Ele resolveu chamar a polícia local a polícia local, deixando Gonzalez sozinho na luta. Um dos seres saiu do objeto portando um tubo. Ele apontou este tubo a Gonzalez e disparou um raio luminoso que deixou Gonzalez paralisado. Quando recobrou os movimentos, Gonzalez foi até a delegacia onde encontrou Ponce. A polícia local confirmou os relatos dos protagonistas do caso. O caso da Rua Equador. Em um domingo de agosto de 1975, na Rua Equador, localizado no bairro Bacaxeri, na cidade de Curitiba, encontrava-se o senhor L.A.B., sua esposa e mais 4 pessoas. Aproximadamente às 20 horas da noite, avistaram no céu o que à primeira vista lhe parecia uma estrela de aspecto ovoide, realizando evoluções incríveis e rápidas. Subitamente, na velocidade de um raio, o objeto aproximou-se dos observadores a uma distância de 150 metros, pouco acima de algumas árvores próximas. Naquele momento, o senhor L.A.B. e as demais testemunhas perceberam que o objeto tinha a forma de um chapéu de safari, e da parte inferior eram emitidos faixas de luz colorida, paralelos entre si. Após alguns segundos, o objeto movimentou-se em uma velocidade descritível, desaparecendo de suas vistas. O misterioso caso Kelly. Em 21 de agosto de 1955, a família viveu um mês de terror numa fazenda da cidade de Kelly, no Kentucky. No início da noite, Billy Ray Taylor foi ao quintal buscar água. Ao sair de casa, avistou um objeto discorde descendo do céu e aterrissar em um campo nas proximidades. Ele voltou correndo para casa e avisou seus familiares, que a princípio não deram importância ao fato. Pouco tempo depois, o cachorro da família começou a latir, assustando e procurando refúgio embaixo da casa. Billy Taylor e Luke Sutton foram verificar e avistaram uma estranha criatura que foi o motivo de pânico do cachorro da família. Ele tinha aproximadamente 1 metro de altura, cabeça grande, orelhas grandes e pontudas, olhos incandescentes e mão com garras nas pontas. Ele estava vestindo um traje em metal prateado e estava com
mãos erguidas como em um gesto de paz. Quando a criatura estava a 6 metros de distância, ambos atiraram contra ele utilizando espingardas de caça, rifle 22. Isso assustou a criatura, que saltou e correu em direção à escuridão. Logo depois, quando todos estavam dentro de casa, a criatura reapareceu na janela. Desta vez, Taylor e J.C. Sutton, irmão de Luke Sutton, atiraram contra a criatura praticamente a queima-roupa. Eles resolveram sair e procurar o corpo da criatura, contra a qual eles tinham atirado. Ao passar pela porta, Taylor sentiu um toque em sua cabeça e viu o estranho ser na borda do telhado. Ambos não hesitaram e atiraram contra a criatura. Com o impacto do tiro, ela foi jogada por cima da casa. Taylor e Santa avistaram outra criatura em uma árvore próxima. Novamente descarregaram as armas contra a criatura. Ao invés de cair, a criatura simplesmente flutuou até o chão. Diante desses fatos, as mulheres presentes na casa começaram a gritar pedindo que os dois retornassem para dentro de casa. Eles trancaram todas as portas e janelas, fugiram e refugiaram-se nas salas. Os estranhos seres apareciam nas janelas e olhavam para dentro da casa. Por volta das 11 horas da noite, todos os membros espremeram-se em um carro e seguiram para a delegacia em Rupkesville, a 11 km da fazenda. Ao chegar à delegacia, as testemunhas estavam em tal estado de histeria que o chefe de polícia, Russell Greenwell, disse estar evidente que estavam atemorizados com alguma coisa além da razão em comum. No caminho para a fazenda, os policiais emitiram um comunicado via rádio dando conta de um fenômeno luminoso sobre a região onde situa-se a fazenda. Na fazenda, os policiais encontraram sinais de tiroteio, uma estranha luminescência nas árvores próximas e na casa, nos locais onde a criatura foi avistada. O projeto Blue Book, que geralmente desmitificava casos ufológicos nos Estados Unidos, mostrou-se impressionado. O dia em que os discos voadores assustaram Curitiba. Outro caso, onde em 1954 marcou a história da ufologia mundial. Neste ano ocorreu uma grande revoada de UFOs em todos os cantos do planeta, com numerosos casos de avistamento. Pousos e contato com tripulantes foram registrados. Em Curitiba, nesse mesmo ano, ocorreu um caso impressionante. No dia 14 de dezembro de 1954, 3 discos voadores sobrevoaram a cidade por várias horas, chegando a se aproximar de prédios no centro da capital paranaense, assustando a população curitibana. Lojas da região do centro fecharam as portas bem mais cedo do que de costume, em plena época de compras natalinas. Tamanho foi o assombro gerado na ocasião. Tudo começou por volta das 11 horas da manhã, quando 3 pontos brilhantes surgiram no céu, sobre Curitiba. Por volta do meio-dia, estes 3 objetos diminuíram sua altitude, sendo observados a partir de vários pontos da cidade. Eles tinham um aspecto metálico e reluzente em formato discoidal. Por volta das 13 horas, em vários pontos da cidade, havia grupo de pessoas observando os discos voadores. 2 destes objetos deslocaram-se em direção ao sul, mas não sendo mais visto. No terceiro, o objeto diminuiu ainda mais sua altitude, aproximando de alguns prédios do centro, assustados com tal aproximação, lojistas fecharam suas lojas, enquanto algumas pessoas assustadas procuraram deixar a região central da cidade. Com o crescente interesse da população curitibana em relação aos misteriosos objetos, a imprensa local, notadamente as rádios do centro, começaram a noticiar o fato. A radialista noticiava e descrevia os fatos direto da janela dos estúdios. Uma das testemunhas foi o coronel Carlos Assunção, o chefe de polícia, que declarou à imprensa: ontem, quando me encontrava à janela da minha residência, acompanhado de meu filho e esposa, avistamos um objeto de cor avermelhada e um pouco azulada, que fazia uma trajetória no espaço com incrível rapidez. Tinha um formato redondo. Na zona onde eu moro ficou apinhado de gente. Posso afirmar que centenas de pessoas avistaram o que eu acabei de dizer. Devido à grande movimentação desses objetos, a apreensão da população, um avião ou mais aviões da Força Aérea Brasileira decolaram e tentaram se aproximar de tais objetos, mas sem sucesso. Ainda não se sabe exatamente quantas aeronaves decolaram do aeroporto de Bacaxeri. No encalço de tais objetos, jornais da época falaram em aeronaves no plural, enquanto testemunhas da época falam na presença de uma única nave, uma única aeronave bimotor, modelo Big Craft, usado pela FAB para aerofotogrametria.
Mas embora essa tentativa de interceptação tenha sido realizada, não existe documentos oficiais sobre esse caso disponível entre os arquivos liberados pela FAB. Além da FAB, a Marinha do Brasil envolveu-se no caso. O fotógrafo Maxi Cicada, da foto Heisler, fotografou o objeto e a movimentação da população assustada com o fenômeno. As fotografias foram publicadas pelo jornal O Estado do Paraná. Em 16 de dezembro de 1954, os negativos obtidos por Maxime foram enviados à Escola Naval do Rio de Janeiro para análise. Os resultados dessas análises nunca foram liberados, assim como os negativos que não foram devolvidos. A cópia das fotos obtidas pelo jornal O Estado do Paraná também sumiram dos arquivos do jornal tempos depois. Passadas várias décadas deste insólito evento, testemunhas ainda mantêm as lembranças vívidas daquele dia. Seus depoimentos fornecem detalhes interessantes sobre esta aparição. Romana Calebota e sua amiga Rejane Serve foram duas testemunhas que nunca esqueceram daquele dia. Elas eram amigas e vizinhas, morando no edifício Copacabana, na região central da cidade. Rejane Serve descreve: morávamos no edifício Copacabana e lembro perfeitamente. Eu tinha 11 anos, meu pai chamou os homens do edifício. Entre eles estava o cônsul da Itália, seu pai, e o chinês Shang, para subirem no terraço. Fui junto. Vimos perfeitamente o disco voador. O que mais chamava a atenção era a sua cor, textura metálica marrom. E sua movimentação e a velocidade, características inéditas para mim. Depois que eles desapareceram, meu pai forneceu papel e lápis e pediu aos que presenciaram o objeto voador que o desenhasse. Todos haviam visto a mesma coisa, eu também desenhei. Não sei para quem meu pai levou os desenhos. Romana Calebota acrescenta: eu também fui no alto do nosso edifício Copacabana. Meu pai tirou algumas fotos, mas infelizmente não tenho mais, pois foram perdidos em uma mudança. O relato de ambos não é muito diferente do relato de Celsa Munhoz de Souza, que também observou o objeto da sacada do seu apartamento. Eu morava no centro e da sacada do prédio viu o disco passar. Eu tinha 12 anos na época. Outra testemunha, Nilce Wendler, observou que a movimentação dos objetos, observou toda a movimentação dos objetos ao longo daquele dia. Eu morava na Inácio Lustosa, perto do hoje Shopping Miller, antes uma metalúrgica. Lembro bem daquelas coisas brilhantes, cortando o ar e sumindo em segundos. Depois de ficar tempo parado e móvel. Sempre lembro disso. Naquele mesmo dia, além de Curitiba, outras cidades observaram os três observadores. Em São José dos Pinhais, Paraná, várias centenas de pessoas observaram o mesmo fenômeno da população curitibana. Em Ponta Grossa, Paraná, outras milhares de pessoas testemunharam a aparição dos discos voadores na tarde de 14 de dezembro. No estado vizinho de Santa Catarina, no mesmo dia, houve avistamentos de outros 3 discos voadores sobrevoando a cidade de Joinville. A revista ocorrida em 14 de dezembro de 1954, foi uma das maiores do gênero na ufologia mundial. Poucos casos foram tão testemunhados como estes eventos aqui descritos. O caso João de Freitas Guimarães. Em dia 16 de junho de 1956, o advogado João de Freitas Guimarães estava em Caraguatatuba por ocasião de uma viagem a serviço. Ao chegar na cidade, encontrou o fórum civil fechado, pois já era final de tarde. Após jantar, João Guimarães foi caminhar pela praia, quando por volta das 19 horas parou para observar o mar. Nesse momento, um estranho objeto em formato de discórdia levou-o saindo do mar, num trecho entre Ilha Bela e São Sebastião, no litoral de São Paulo. Esse objeto aproximou-se de João Guimarães e pousou a poucos metros de onde ele se encontrava. Uma porta se abriu e deste aparelho saíram 2 homens, de aspecto humano, altos, com cabelos louros e olhos claros e serenos. Ambos usavam um macacão verde fechado nos punhos, tornozelos e pescoço. Intrigado, José Guimarães perguntou se teriam havido algum acidente com a máquina ou se estavam à procura de alguém. Como não obteve resposta, ele fez a pergunta em inglês, francês e italiano.
Sem qualquer resposta por parte dos desconhecidos. Por meio de gestos, os tripulantes do objeto pediram insistentemente que a testemunha entrasse no aparelho. Ele aceitou e em fila indiana os três entraram no estranho aparelho. Ao entrar no disco, João Guimarães percebeu que havia um terceiro tripulante a bordo do aparelho. A porta de acesso fechou-se, então o disco voador decolou. O contatado sentiu um ligeiro mal-estar e foi até a janela. Ali observou que havia gotas de água aderidas ao vidro das janelas. Diante disso, tentou uma nova comunicação, perguntando se estava chovendo. Foi então que um dos tripulantes respondeu não verbalmente, mas sim telepaticamente, dizendo que não se tratava de chuva, e sim de um efeito produzido a partir de um movimento da rotação em sentido contrário das peças que compunham a nave. E que isso era comum durante as incursões pela nossa atmosfera. Dentro do objeto, João Guimarães notou que havia mais compartimentos, embora todos permanecessem num único ambiente. Ao olhar novamente pela janela, a testemunha observou que estava bastante escuro lá fora e que haviam estrelas muito brilhantes. Pouco depois, os tripulantes informaram que eles haviam deixado a atmosfera terrestre. Durante a experiência, João perguntou várias vezes aos tripulantes sobre sua origem, não obtendo qualquer resposta. Entretanto, o Dr. Guimarães recebeu diversas outras informações dentro do objeto. Algumas das informações recebidas dizem respeito a um sistema de proteção contra a radiação existente em torno da nave. Eis o trecho do relato do senhor João de Freitas Guimarães. Percebi que em certo ponto da viagem, através das janelas que passando por uma zona intensamente escura, em que os astros brilhavam extraordinariamente, sucedendo-se a regiões enxameadas de estrelas, seguiram-se novas áreas negras, até que atravessamos uma camada violeta fulgurante, quando o aparelho sofreu fortes sacudidas. Fui informado por um dos seres que a nave acabava de deixar a atmosfera da Terra. Os seres informaram que a nave era movida no sentido resultante da composição das forças magnéticas daquele lugar. A viagem a bordo do objeto durou aproximadamente 40 minutos, sendo a testemunha deixada no local onde a experiência teve início. Antes de encerrar o passeio, os tripulantes marcaram um novo contato com a testemunha para o dia 12 de agosto do ano seguinte, 12 de agosto de 1957, no mesmo local e na mesma hora. Por diversos motivos, João de Freitas Guimarães não compareceu a este novo encontro. Como o caso já havia sido bastante divulgado publicamente, foram organizadas diversas caravanas para o local, onde o contato ocorreria. Um dos motivos alegados por João de Freitas Guimarães para não comparecer ao encontro seria uma conversa que ele teve com o coronel aviador Coqueiro da FAB, que teria dito: se eu fosse você, eu não iria a esse encontro. Terei lá 2 esquadrões de caça a jato para receber o disco voador. Estavam presentes no momento desta declaração o Dr. Gabriel Alça, seu irmão e um escrevente do 5º Tabelionato de Santos. Tal intimidação foi notícia em matéria no jornal O Globo de 17 de agosto de 1957. A matéria informa ainda que no dia esperado do contato, caças da FAB modelos Gloster Vector sobrevoaram a região por volta das 17 horas. Mais tarde, 3 oficiais da base de Bocaína, Major Paulo Saloma, o 2º sargento e fotógrafo Francisco Teixeira e o comandante de esquadrão Vieira de Almeida. Na data marcada para o novo contato, haviam algumas pessoas à espera. Mais tarde, a entrevista à emissora de televisão, eles declararam que avistaram um objeto discorde que surgiu por trás da Ilha Bela, passando sobre São Sebastião e seguiu em direção a Barraqueçaba. Documentos oficiais. Na recente divulgação dos documentos ufológicos da Força Aérea Brasileira, existem documentos sobre este caso. Eles podem ser acessados no link a seguir, que não vem ao caso. Documentos da Força Aérea Brasileira sobre o caso de João Freitas, foi liberado pela FAB. Registro da Sociedade Brasileira de Discos Voadores. Na recente divulgação de documentos, a Sociedade Brasileira de Estudo de Discos Voadores foi pioneira no estudo do fenômeno de OVNI em território brasileiro, tendo investigado centenas de casos de contato imediato com tripulantes destes objetos. A maioria de suas pesquisas é publicada em um boletim informativo próprio de periodicidade irregular, onde eram detalhados aspectos da pesquisa do caso ocorrido e com depoimentos dos protagonistas dos casos apresentados. O caso João de Freitas Guimarães é
dos inúmeros casos investigados pela Sociedade Brasileira de Estudo de Discos Voadores, sendo apresentado em vários boletins da entidade. O texto a seguir é retirado do boletim número 4. A linguagem original utilizada no texto com termos e regras gramaticais da época foi mantida. Transição. Em seguida, vamos transcrever o relato do senhor professor João de Freitas Guimarães, em sua viagem no disco voador. Em entrevista concedida à TV 13, na noite de 27 de agosto de 1957. Relato do professor João de Freitas Guimarães, que fora a São Sebastião a serviço de sua profissão. De vez que advogado militante, encontrando o fórum já fechado, jantou e pôs-se a passear pela praia, para fazer a digestão. Não pôde precisar a hora, pois não tivera preocupação em olhar o relógio, mas calculava que seria 19h10 ou 19h15. O céu estava coberto, sombrio, sem luar. Não havendo banco, sentou-se na praia, pôs as mãos sobre os joelhos e ficou olhando o mar, que estava bastante escuro. De repente percebeu que a água clareava. No trecho compreendido entre Ilha Bela e São Sebastião, em seguida elevou-se um jato d'água, semelhante a um repuxo, o que o fez pensar numa baleia. Verificou logo após que se tratava de um objeto bojudo que tomava direção da praia. Ao chegar ali, lançou um trem de aterragem munido de esferas. Reparara bem que eram esferas e não boias. Do aludido aparelho saltaram então dois homens que caminharam ao seu encontro. Eram duas criaturas humanas. Ou pelo menos tinham essa aparência. Confesso que se assustaram um pouco, porque estava só. Pôs-se então de pé, e embora experimentasse um certo receio, não teve, contudo, vontade de fugir. Pôde verificar agora que se tratava de indivíduos altos, acima de 1,80 m, com cabelos louros e longos, tez clara e possuindo sobrancelhas. Usavam uma espécie de macacão de cor verde, estreitando-se ao nível do pescoço, dos punhos e do tornozelo. Os olhos eram claros e tranquilos. Perguntou-lhes o professor se teria havido algum incidente com o aparelho, ou se estavam procurando alguém ali. Não obteve resposta. Tentou então falar-lhe em francês, inglês e italiano, mas ainda sem resultado desta vez. Teve em seguida a impressão de que era convidado a entrar no aparelho. Não sabe explicar o porquê foram levados a admitir que o convidavam, mas o fato é que assim o entendeu. Pareceu-lhe que eles usavam a linguagem telepática. Acrescentou que não é cientista, que não se tenha ocupado de assuntos dessa natureza, mas pelo que conhece a respeito, é levado a admitir que eles empregavam esse meio de comunicação, embora verificasse mais tarde que eles eram dotados de voz articulada. Esclarece que nunca se ocupou da questão dos discos voadores, por falta de tempo, desconhecer quase tudo a respeito desse assunto. Contudo, pareceu-lhe que aquele aparelho fosse uma dessas estranhas aeronaves. Sentido que o convite pendurava, veio-lhe então irresistível vontade de conhecê-lo interiormente. Um dos tripulantes tomou em seguida a direção do aparelho, dando-lhe as costas. O Dr. Freitas Guimarães seguiu sem relutância, sendo acompanhado pelo outro tripulante. Ficou assim no meio de ambos. O tripulante que ia na frente alcançou a parte inferior da nave e nela subiu, segurando-se a escada com apenas uma das mãos. O Dr. Freitas Guimarães prestou do auxílio de ambas as mãos. Pôde o Dr. Guimarães observar que havia na porta de entrada do disco um outro tripulante que ali permanecera durante todo o tempo. Quando o segundo tripulante que caminhava através do entrevistado penetrou no aparelho, reuniu-se aquele que ficara de pé e a porta foi fechada. Contou o professor que permanecera num único compartimento, mas pôde verificar que havia outros também iluminados. Quando o aparelho se ergueu, notou que as janelas haviam água, como se estivesse chovendo. Fez então a pergunta: está chovendo? A qual foi respondido telepaticamente por um dos tripulantes, de que não se tratava de chuva. Aquela água originava da rotação em sentido contrário de peças que compõem o disco. Em toda a volta do aparelho havia um tubo de filtração de raios que tinha a propriedade de fazer um semivácuo em qualquer uma de suas partes. Viu através das janelas e acima da terra uma zona intensamente escura, onde astros brilhavam de maneira extraordinária. Sucediam-se regiões enxameadas de estrelas que cintilavam com fulgor incomparável, e às quais se seguiam novas zonas escuras. Atravessaram em continuação uma camada violeta e depois outra, de um violeta vivo, fulgurante. Nessa ocasião sentiu que o aparelho se sacudia fortemente. Manifestou por isso certo receio. Disse-lhe então telepaticamente um dos tripulantes: o aparelho acaba de deixar a atmosfera do seu planeta.
Durante a viagem, perguntaram de onde eram eles originados, mas não obteve resposta. Não sabe por que razão não quiseram se identificar. Quando soube que estava fora da atmosfera da Terra, ficou assombrado. Reparou que havia no compartimento onde se encontrava um instrumento de forma circular, na qual se moviam 3 agulhas, muito sensíveis e que já tinham trepidado. Ao deixarem a atmosfera da Terra, as referidas agulhas passaram a vibrar intensamente. Segundo foi explicado por um dos tripulantes, o aparelho era conduzido no sentido resultante da composição das forças magnéticas daquele lugar. Os corpos que se incendiavam no espaço com coloração diversa, as nuvens iriçadas que corriam velozmente, tudo aquilo constituía um espetáculo indescritível. Ao voltar, notou que o seu relógio havia parado. Não pôde, pois, verificar quanto tempo estivera em voo, mas estima em 30 ou 40 minutos. Foi ao hotel e teve vontade de gritar a todos a sua extraordinária experiência. Pareceu-lhe que da parte dos tripulantes desta aeronave, um trabalho de investigação junto aos habitantes do nosso planeta. Teve a impressão de que eles desejavam nos orientar sobre os perigos que ameaçam a humanidade. Na opinião do professor Freitas Guimarães, o comportamento humano é quase selvagem. Todo homem nasceria bom, mas em virtude das condições inerentes da Terra, torna-se mal. Há um conjunto de experimentos de ordem científica que está sendo tratado com leviandade. O emprego indiscriminado da bomba atômica não provoca apenas o aumento da ionização da Terra, provoca também a destruição de camadas da atmosfera que filtram raios perigosos. Se não houver mais cuidado no emprego desses terríveis engenhos, todos sofrerão as consequências dessas explosões. Conta ainda o professor que este fato ocorreu há mais ou menos 14 meses e que, à exceção de sua esposa, não relataram o caso a ninguém. Contudo, há mais ou menos 6 meses atrás, falou sobre o mesmo a um juiz em São Paulo, Dr. Alberto Franco. Contou também a um antigo advogado naquela capital, o Dr. Nilson. Durante um almoço que realizou na Associação dos Advogados, viu uma panela de alumínio e fez em torno da mesma brincadeira alusiva aos discos voadores. Os seus colegas desconfiaram então que ele devia saber algo a respeito dessas aeronaves, que tantos comentários têm despertado. Mais tarde, na rua, acontecimento a um amigo, Dr. Lincoln Feliciano. Este, naturalmente empolgado com a narrativa, transmitiu à pessoa que escreveu o artigo que vem despertando todo esse rumor. Acrescento que a partir dessa época não teve mais sossego, tem sido muito assediado por todos os meios. Embora todos que o procuraram sejam muito cordiais, torna-se contudo difícil para ele explicar exatamente como o fato se passou. Usa para exemplificar de uma imagem alguém que, durante uma estranha viagem, tivesse visto pela primeira vez uma máquina pneumática e quisesse, ao voltar a descrevê-la a pessoas interessadas, mas que nada conheciam sobre a mesma. É claro que não poderia fazê-lo com precisão. Os fatos que testemunhou ultrapassam os seus conhecimentos. Declarou em seguida não ter sido o primeiro cidadão da Terra a viajar naqueles engenhos. Informa haver recebido, após a divulgação pela imprensa de sua aventura, uma relação de obras sobre o assunto, em algumas das quais são narradas experiências semelhantes àquela que viveu. Perguntado sobre se sentira mal durante a viagem, respondeu que experimentara certo mal-estar quando o disco levantara voo e também baixara. Sentira-se aflito com frio nas extremidades, atribuiu isso a um nervosismo natural. Declara que foi combinado um novo encontro com os tripulantes do aparelho para agosto desse ano, 12 de agosto de 1957. Inquirido sobre a maneira como foram marcados aquele encontro, esclareceu que durante a viagem mostraram-lhe os tripulantes 12 constelações que dispuseram sob a forma do zodíaco. Uma roda indicava um ano e a repetição dos 12, um número 8, deu-lhe a impressão do mês de agosto. E desse modo ele interpretou como sendo aquela data. Contudo,
sobre os motivos que o teria impedido de comparecer ao encontro combinado, respondeu que não poderia ter ido. Havia sido organizada uma caravana para assistir à entrevista, o que acarretaria grande tumulto. Além disso, havia perdido naquele período parentes próximos. Foram também procurados por um oficial da FAB, que lhe pediram que não fosse ao aludido encontro. Acresce ainda a circunstância de a aeronáutica havia enviado avião de caça a jato, o que poderia ser causa de vírus incidentes. Se um daqueles aparelhos atingisse o disco, isso poderia parecer um ato de traição de sua parte. Considerar-se-ia desleal se contribuísse para criar uma situação desagradável para com aqueles seres que foram tão atenciosos para com ele. Confessa ser mais prudente do que curioso. Conclui dizendo que se encontrava em plena consciência e que está seguro que não foi vítima de uma alucinação. Disse idealista, mais prático. Entrevista com ele. Parece que há multiplicidade de formas de discos voadores. Há notícias de forma de discos voadores que coincidem com o disco voador visto por Vossa Excelência na Praia de São Sebastião? Pergunta. Resposta. Sim, o próprio disco fotografado pelo Almiro Baraúna sobre a ilha de Trindade, cuja fotografia tive a oportunidade de ver por ocasião de uma visita que fiz ao navio escolar Almirante Sadanha de Gama, a convite da própria oficialidade, transmitido por intermédio do Dr. Vasconcelos, ao tempo em serviço na capitania dos portos da cidade de Santos, e que aliás esteve presente toda a entrevista, que durou cerca de 4 horas. Foram-me exibidas 6 fotografias, se não me falha a memória, sucessivas, demonstrando que se fotografou o aparelho no curso do seu deslocamento. Também o disco voador fotografado no alto da Boa Vista, o cruzeiro 16 de agosto de 1958, tinha a mesma forma daquele com a qual mantive contato. Todos os dois, aliás, tanto da Ilha de Trindade como fotografado no alto da Boa Vista, são idênticos. Quanto à forma, ao que tive a oportunidade de desenhar e corresponder ao que conheci nas praias de São Sebastião em 1956. Em 16 de junho, ocorrência divulgada em 1957, 3 semanas antes da data, que havia sido ajustada com os tripulantes para um novo encontro. Esta deveria realizar-se no dia 12 de agosto de 1957, quando, já porque o coronel Coqueiro, na presença do Dr. Gabriel Alca, do irmão deste, de um escrevente do 5º Tabelião de Santos, e de meu próprio filho, depois de ele, coronel Coqueiro, dizer, frente ao desenho que fiz daquele aparelho, que nos arquivos da FAB havia fotografia idêntica ao desenho, diz textualmente: eu, se fosse o senhor, não iria a este encontro. Terei lá 2 esquadrões de caça a jato para receber o disco voador. E já porque ainda a véspera do dia 12 de agosto de 1957 estivesse eu ocupado com a morte da mãe do meu sogro, e também esgotado com a atenção que tive que dar a repórteres de todo o país, que durante o dia, quer durante a noite, às vezes madrugada dentro, e ainda pela circunstância de se anunciar que a grande massa do povo se deslocava a São Sebastião, resolvi não ir ao local do encontro. Mas soube por pessoas que deram testemunho público na TV Tupi da capital São Paulo que o disco voador passou por São Sebastião de modo só para mim significativo, pois passaram na praia de Baraqueçaba, onde se localizavam as terras do meu Luiz Rodan, disputava judicialmente no fórum da comarca de São Sebastião contra seu sócio Felipe Gessiano Bueno, guarda da alfândega de Santos. Viram aquelas testemunhas o aparelho sair por trás da Ilha Bela e tomar a direção da praia de Baraqueçaba, como contaram a TV Tupi, indicando ainda nomes de outras pessoas que presenciaram este fato. Aliás, essas pessoas gravaram em aparelho próprio as tentativas de ligação telefônica para São Paulo, quando estiveram em São Sebastião, com o objetivo de informá-la de que tinham visto o aparelho em São Sebastião, a praia de Baraqueçaba.
não conseguindo a ligação telefônica com a Tupi. Obtiveram com a Rádio Cultura de São Paulo e chamaram pelo senhor Paulo Manso e dali responderam que este não estava, desligando logo o telefone. Enquanto os interessados ficavam dizendo alô, alô, tudo se ouve perfeitamente na gravação, que a despeito de ter sido levado posteriormente à Tupi de São Paulo, não foi por esta irradiada, como se pediu à espera, porque foi prometido às testemunhas. Pergunta: por que o senhor não relatou tudo isto à imprensa? Pergunta. Ou não fez publicações a respeito? Pergunta. Resposta: não deixei de verbalmente fazer as referências a tais fatos. Há um número restrito de pessoas, mas a divulgação ampla não fiz porque contava, se não com o desinteresse de muitos, com o descrédito de quase todos. Quanto aos discos voadores, assunto para mim era de suma importância, mas para cujo trato senti que muitos poucos estavam habilitados. Nada escrevi em tal sentido, porque como se anunciava, tudo teria objetivo de propaganda livresca ou de lançamento pessoal com fins políticos. A maneira pela qual o assunto foi tratado pela imprensa, de um modo geral, se orientou no sentido de ridicularizar ou comprometer a minha pessoa, pela deturpação dos fatos e a atribuição de ouros que não referi. Tudo isto parece que para confundir a opinião pública, que tinha na ocasião o direito de ser perfeitamente esclarecida. Dada a realidade do fato, este mereceria chegar ao conhecimento do povo sem alterações e sem que outros propósitos ocultos ou incompreensíveis viessem a prejudicar o exame criterioso da matéria, que aliás não era desconhecida em nosso país, porque são publicadas as fotografias existentes nos arquivos da Força Aérea Brasileira, que as tem, segundo informações do Coronel Coqueiro, em presença do senhor Gabriel Alca e de outros, dando-se a publicação caráter repertório sobre os discos voadores. O que mais lastima é que as pessoas que julgavam cultas se revelassem incapazes de admitir o assunto, ao menos com a seriedade do pesquisador que admite a hipótese. Desta forma, toda a ilustrada convicção contrária à realidade do fato vinha autorizada, consagrada num sorriso estúpido. Pergunta: haveria coincidência entre a descrição do aspecto do cosmos feita por Gagarin ou com as que foram feitas pelo Senhor? Pergunta. Resposta: a inteira concordância entre a descrição de Gagarin e a que foi vários anos antes, o que pôde ser verificado do respectivo confronto das declarações daquele cosmonauta divulgadas na imprensa e as que fiz publicar no Natal de 1959 na revista Monismo, no núcleo ubaldino de Metafísica, a pedido. A publicação referente a Gagarin pode ser encontrada na primeira edição da Folha de São Paulo de 14 de abril de 1961. Não é possível, conforme o afastamento da Terra seja muito grande, saber-se onde está o Sol, pela simples procura de sua luz típica, alaranjado carregando, próximo à Terra, cor de ouro, a cerca de mais ou menos 200 quilômetros. Se afasta de afastamento, e depois de um afastamento muito maior, não se vê mais tal cor da luz do Sol, não se sabendo mais o que seja ou não, e onde esteja o nosso Sol, tranquilizador para quem se afasta da Terra. Civilizações do espaço, visitantes de outros mundos,